Com a palavra, vereador Silei. Senhor presidente, demais colegas, os funcionários desta casa, as pessoas que estão nas galerias aqui, as pessoas que nos acompanham pela internet, o nosso muito boa tarde. Suelen, como é que é a outra? Elaine, né? Elaine, obrigado por vir a esta casa, né? Prestando contas aí do quadrimestre. São algumas observações. Então, foi arrecadado nesses 4 primeiros meses 35 milhões e de despesa teve 23 milhões. Então, hoje tem-se um saldo em torno de 12 milhões? Não. Como que seria isso? Só dando para a gente Esse entender. saldo tem que ser decotado, o que é repassado para a Câmara. No microfone, por exemplo. Desse valor que tem aquela diferença do arrecadado para o que foi pago, dá um valor de 1 milhão e pouco mesmo. Só que lá no início do slide a gente mostra que desse valor ele ainda é decotado o repasse de Câmara, o repasse de Oliveira Preve, mais o resto a pagar. Então o saldo é 500 e pouco, quer ver? 524. 524, tá. Que é onde eu disse que não se pode dizer que esse valor é um valor cheio disponível, porque pode ter dentro dele ali já despesas vinculadas para pagamento. Então, assim, decotando aquilo, a diferença do arrecadado para o pago, tem essa diferença de 1 milhão e pouco, repasse de Câmara, Oliveira Preve, resta pagar, deu 524, mas não é um valor líquido que está disponível, não. Sim. E na experiência de vocês com relação aos outros anos, porque a gente sabe que os primeiros meses do ano são meses que arrecada mais. Através desse ano está sendo diferente, porque o IPTU vai entrar no segundo semestre devido às mudanças. Como que vocês têm uma avaliação, comparando esses 4 meses com os dos anos anteriores? Tem caído a arrecadação, a despesa, ou tem se mantido estável? Não vamos ter preocupação para o final do ano naquilo que foi previsto de arrecadação? Como a gente ainda não tem a previsão de IPTU, o que vai ser parcelado, né, o que vai ser pago em cota única, e aquilo que for pago em cota única a gente só vai ter a percepção em setembro, né, porque o vencimento é 30 de setembro, a gente não sabe o impacto ainda do que a gente vai ter de IPTU, mas numa analogia em comparativo, a gente verifica que a arrecadação está sendo muito boa, sim. Então, Né? a gente pode ficar assim, muito pelo boa menos, no sentido, tá equilibrado. Agora, a gente ainda precisa para ter uma visão macro do impacto do IPTU, que é uma das principais arrecadações do município, né? Não, sim, com certeza. Com relação até ao IPTU, não sei se vocês têm essas informações, mas do ano passado, você sabe se tem um número ainda grande de inadimplentes? Como que foi o ano passado, ter sido o primeiro ano da pandemia? Como que foi o pagamento? Vocês têm alguma informação por alto sobre isso? Não tenho esse montante, não. Posso tentar verificar, mas é como, não sei se caiu em dívida ativa, se está havendo algum tipo de tentativa de negociação, e aí essa parte de valores vai ser ou fazenda, né, para ter essa estimativa de valor mesmo, se está tendo inadimplência ou se está se fazendo pagamento, ou procuradoria mesmo, se já tiver ido para a dívida ativa. Até falando em dívida ativa, eu fiz um requerimento nessa casa, sugerindo à prefeita de estudar a possibilidade de adotar um refis do município, porque tem pessoas com mais anos até de atraso do IPTU ou de outros tributos do município, e talvez nesse momento de pandemia fazer-se uma renegociação, perdoando parte dos juros e parte das multas. Eu acho que aí isso acabaria ajudando a própria município, que aumentaria um percentual de um dinheiro novo, né, da arrecadação, e facilitaria para o contribuinte nesse momento de dificuldade que o país vem passando. Então, fica essa sugestão, já enviei esse requerimento à prefeita, se vocês também pudessem analisar, né, aliás, se é prudente. Outros municípios vêm adotando o refis, como a própria Prefeitura de São Paulo tem um projeto do refis, o governo do Estado agora, através da Assembleia Legislativa, fez o refis, principalmente com relação ao IPVA, para esses que estão com o IPVA atrasado, e estava também impactando até dentro do município, né, porque à medida que esses IPVAs as pessoas foram colocando ele em dia, vai cair também no caixa aí da Prefeitura, porque ele é vinculado à placa do município.
Mas fica essa sugestão de poder, quem sabe, adotar um refis mais no meados do ano, para ajudar aí esses contribuintes que querem colocar a sua vida em dia aí com a Prefeitura. O que eu teria de observação é isso e agradeço vocês pelas respostas. Obrigado. Bom, aí, agradeço, estou à disposição aí de vocês. Com a palavra, vereador Cirlei Clécio. Andréia, boa tarde. Boa tarde. O nome da outra servidora eu esqueci. Ana Laura. Ana, boa tarde. Obrigado a vocês por vir a essa casa, nessa audiência pública. Primeiro, deixar o nosso reconhecimento aos professores. Muitas pessoas, às vezes, que não têm filho em casa, que não acompanham a educação, acham que muitas vezes os professores estão de férias ou estão descansando. Mas, pelo contrário, estão trabalhando muito mais, tem que aprender com essas novas tecnologias, e que isso toma muito até tempo, além do estresse que está. Eu falo isso por conta própria, porque a minha esposa é educadora, ela hoje é supervisora da escola do São João Batista, e eu tenho visto lá ela ajudando a coordenação, a dificuldade que é. E da minha menina também que estuda, como que foi o hábito da aprendizagem com essas novas tecnologias. Então, acho que os professores, pós-pandemia, vão sair muito mais cansados do que se estivesse nas aulas presencial. Então, fica o nosso reconhecimento e os parabéns a todos os professores por estar tentando aí, com toda a dificuldade, mas manter a base da educação. A dúvida aqui, minha, Andréia, é com relação à merenda escolar. Eu não entendi muito bem. Recebeu 131 mil, né, nesse período, e vocês vão passar, esse vai ser destinado à assistência social, é que vai fazer a Não em distribuição? dinheiro, em cesta básica. As cestas já estão prontas, né, elas estão todas lá no cômodo da merenda escolar, né, e elas irão ser repassadas, o conselho, porque o ano passado a gente repassava a cesta para assistência, e a assistência, ela colocava mais coisas, porque com essa quantia dá para muito pouco, né? Comprar muito pouco na divisão. A gente repassava e a assistência inteirava mais coisas e entregava às famílias. Agora, e depois, no final do ano, nós fizemos uma cesta, porque aí veio mais dinheiro, nós fizemos uma cesta e entregamos, as próprias escolas entregaram. Agora, da volta, nós queríamos que as próprias escolas entregassem novamente, mas o Conselho de Alimentação Escolar, que tem várias pessoas, tem pais, tem vários representantes de segmentos aí da sociedade, eles fizeram uma reunião e na ata fala para entregar cestas que já estão prontas, já estão ensacadas para a assistência social, depois de se fazer uma busca ativa para ver quantas crianças aumentaram na questão da vulnerabilidade. Mas aí a assistência social vai passar essa cesta só para alunos da rede municipal. Os alunos não vai englobar o outro público, não? Não. Não. Ela vai só olhar porque eles acham melhor, porque daí ela olha também na listagem dela lá, né? Confirma com a listagem dela lá. Que provavelmente não vai conseguir para todos, mas será para aqueles mais necessitados dentro do critério. No final do ano nós entregamos para todos. Aí aqueles pais que não precisam, né, e não foram buscar, nós pegamos de volta agora as cestas, refizemos todas as cestas novamente, com mais esses 131 mil, para poder fazer entrega agora para o maior número possível de família, né, de criança que esteja dentro dessa situação de vulnerabilidade. E na agricultura familiar, provavelmente deve ter tido um prejuízo com relação a essa questão da pandemia, né? Porque são produtos que se perdem mais fácil, provavelmente não teve como comprar aqui dos feirantes, do município. O ano passado, não. Esse ano nós já estamos providenciando para que a gente possa fazer isso e entregar em tempo, assim, que eles entreguem junto, entendeu? Para que haja um menor prejuízo para eles. Isso, que é importante também para o aquecimento do comércio, da economia local. Uma outra dúvida aqui, Andréia, como que funciona as escolas? No Estado, tem as caixas escolar. Cada escola tem o seu CNPJ, os diretores têm recursos próprios
para fazer alguns gastos ali. No município, como que é isso? O diretor, quando tem alguma demanda, ele pede à secretaria, ou existe um CNPJ para cada escola, tem algum recurso que é repassado para manutenção direto para cada escola? Nós temos as duas situações. Nós temos a questão de eles pedirem as demandas, né, para nós. Igual agora foi ali, eletrodomésticos, né, carteiras, existe essa demanda. O material escolar, somos nós que repassamos. Material de higiene é comprado e somos nós que repassamos. E existe o caixa escolar. O caixa escolar, ele recebe o programa direto na escola. Programa Dinheiro Direto na Escola. Aí ele usa, né? Aí depende do número de alunos, e aí ele utiliza, tem uma porcentagem de custeio e uma porcentagem de capital. E aí ele utiliza isso da melhor maneira que ele acha ali dentro da escola dele. Por exemplo, eu sei que quem recebe mais aqui em Oliveira, qual escola recebe mais? É o Cristo Redentor, porque ele tem o maior número de alunos, 9.000 e pouco do programa direto da escola dele. Ele tem que fazer aí toda a prestação de contas depois e nós enviamos ao governo federal. O diretor gasta dentro da legislação, dentro do que está regulamentado, e aí ele depois repassa para... ele presta conta e a gente faz esse repasse da prestação de contas. Tem uma funcionária na Secretaria de Educação só para essa questão de convênio e prestação de contas de todas as escolas. Aí ele tem este caixa escolar e aí também, né, R$1.000 que ele recebe dentro do caixa escolar para pagar exatamente o documento de caixa escolar, que não pode ser retirado dos cofres da educação direto. Uma torneira, às vezes, que quebra, até que você licita a torneira, né? A gente tenta acudir o máximo possível, mas algumas coisas pequenas, aí fica por conta da escola, ela tem esse dinheiro em caixa. Tá certo. André, eu te agradeço pelas respostas, obrigado. Eu estou satisfeito, presidente. Com a palavra, o vereador Cirlei Gleice. Senhor presidente, os demais colegas, Vilmar e o Gilmar, obrigado por vir nessa tarde aqui nessa audiência pública explanar para nós sobre a questão das finanças aí do SAI. A questão de água e esgoto sempre é a preocupação de todos nós. A água está relacionada principalmente com o desenvolvimento de um município. Onde falta água, dificilmente o município pode se desenvolver. E nós, desde que foi aprovado o marco regulatório do saneamento, também tem sido preocupação deste vereador no que essa nova lei nacional pode impactar nos municípios. Inclusive, eu pedi uma audiência pública, que deve ser realizada agora no próximo mês, para a gente debater os impactos, né, do marco regulatório na vida do SAI. Nós já sabemos que tem um projeto de lei tramitando na Assembleia Legislativa do Estado que cria agências reguladoras de consórcio, e Oliveira foi incluída com alguns municípios. Não sei se o pessoal da autarquia lá tem debatido sobre isso, que esse projeto ainda é uma minuta da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, mas que será encaminhado para a Assembleia agora no mês de junho. Então, o fruto dessa audiência pública, que a gente deve realizar agora no mês de junho, é esse debate. Então, eu quero que vocês comentem isso lá com o pessoal do jurídico, do pessoal da comunicação do SAI, dessa nossa preocupação, para a gente entender direito isso, o que isso pode estar impactando na vida da autarquia aqui no município. E aí, na audiência pública, a gente vai ter mais fruto para mais esclarecimento. Agora, com relação à prestação de contas hoje, Gilmar, uma dúvida minha é a inadimplência. Como é que tem ficado a inadimplência nesse momento de pandemia? O ano passado, desse ano, está tendo... Você tem esse percentual do número de inadimplentes em Oliveira? Como que isso tem fluído? Olha,
A gente não está aqui com essa informação pronta, mas pelos dados que a gente lida no dia a dia, o que nós conhecemos, o balanço mesmo patrimonial de abril, ele encerrou com contas a receber de 2 milhões e um pouquinho. Você tem esse valor aí, Vilmar? 2 milhões, então quer dizer, 2 milhões representa, conforme as nossas receitas foram demonstradas ali, nós estamos arrecadando 1 milhão e 100, então isso representa que a gente tem 2 meses de contas para receber. Aí a gente tem que fazer a análise do seguinte, nós temos 2 milhões para receber, 1 milhão a gente interpreta que é o faturamento do mês anterior que arrecada no mês seguinte. E mais 1 milhão que totaliza o saldo do contas a receber de contas que estão em aberto. Então, só por esse número aí já demonstra que a gente tem uma boa defasagem, sim, de contas a receber. E como um momento difícil, não dá para fazer uma cobrança muito agressiva, porque a gente sabe que a população vive um momento difícil, então, com isso, a arrecadação fica prejudicada aí nesse aspecto, sem ter muita condição de efetuar essa cobrança aí. Desculpa te interromper, você citou um assunto muito importante aí, que é esse novo marco do saneamento, que, na verdade, ele é uma imposição muito brutal contra os municípios. Existe uma força muito grande de recursos financeiros, inclusive vindo do exterior. É uma pressão enorme para adquirirem nossos recursos naturais. E vai vir uma onda de privatização aí, com fogo pesadíssimo para cima dos municípios. Então, vocês aqui do Legislativo, que tem, né, essa função de acompanhar, de fiscalizar, é muito importante, sim, vocês estarem interagindo com essas novas legislações que estão surgindo, com essas audiências públicas que são importantes, para que, de repente, possa interceptar alguma forma dessas aí, porque a legislação está sendo formada de uma forma bastante agressiva contra o interesse dos municípios. E existe muito interesse financeiro por trás, então nós estamos tornando presas bem fáceis aí nesse mercado. Essa também é a nossa preocupação, e a legislação é tão complicada que a gente muitas vezes fica sem saber onde que impacta. Por isso é preciso a gente estar se informando e debatendo em audiências públicas para a gente entender o mecanismo, como vai funcionar. Mas eu espero que agora em junho a gente faça essa audiência e que dê aí muitas coisas já possam ser esclarecidas. Exato. Inclusive, tem um outro projeto de lei já em andamento, ele é muito malicioso, ele inclusive tira dos municípios e joga para o governador a liberdade de negociar essa privatização. Então, é uma coisa assim muito preocupante para o serviço municipal e de saneamento. Não, com certeza. No momento oportuno, eu acredito que essa casa também vai estar debatendo, e aí a gente conta com a participação dos servidores do SAAI, de pessoas que vocês possam convidar, até de outros municípios que possam vir aqui esclarecer, trazer conhecimento para a gente poder estar defendendo o nosso interesse, porque um município que não tiver bem organizado no seu sistema de água e de esgoto, isso impacta na qualidade de vida de cada cidadão e no próprio desenvolvimento econômico do município. Mas, voltando à questão da inadimplência, Gilmar, a minha dúvida, a minha pergunta era relacionada a essa questão mesmo. Porque a gente tem visto que alguns outros órgãos, como a Copasa, a CEMIG, têm feito
alguns programas de incentivo, de regularização dessas tarifas nesse momento agora de pandemia. Não perdoando as dívidas, porque isso nem não pode, porque seria abrir mão de receita. Mas, às vezes, na questão dos juros, na questão da multa, nos juros e na multa, talvez seria possível, né, uma renegociação. Então, quem sabe, dependendo do percentual que tiver dentro da autarquia, se fosse um caso de estudo, né, e claro que isso tem que ser votado como lei, tudo tem que ser criado, mas que fosse aconselhado, se fosse prudente, a fazer essa análise e passasse para a prefeita, né, para o executivo, encaminhando essa casa, quem sabe, um parcelamento, para facilitar, principalmente para essas pessoas mais necessitadas, que nesse momento tão difícil, não tem, às vezes, como colocar sua conta em dia. Não é anistia, mas, às vezes, você reduzir a taxa de juros ou a taxa de multa, já é um caminho para que entrem esses recursos no mais curto espaço de tempo aí nos cofres da autarquia. O senhor vereador Silêncio, o senhor me permite uma partezinha? Sim. O senhor está de parabéns nessas colocações, que a gente vê a dificuldade das pessoas aí em colocar as contas em dia com o SAAI. E, né, baseado na fala do senhor, nós estivemos conversando essa semana com o advogado da prefeitura, o doutor Daniel, e o Luiz Fernando, da Fazenda também, para estudar esse projeto, para colocar uma taxa bem baixinha, com um tempo maior, porque, lógico, o SAAI tem que receber esse teto, porque, infelizmente, por momentos difíceis, algumas pessoas deixou de pagar suas contas, mas já está se estudando, sim, um projeto que vai vir para essa casa, e até quando for elaborar, eu vou convidar a Vossa Excelência para a gente estar junto, dando opinião, até já fica registrado aqui, faço um convite para o senhor também, que o senhor entende muito disso, para a gente ajudar. Mas eu pedi que fosse uma parcela mínima, assim, uns R$10 para não impactar tanto as famílias carentes. Eu falei com a prefeita, estudar. Lógico, para ajudar o SAAI também, porque o SAAI tem que receber, porque senão, sem esse recurso, o SAAI pode vir aí sofrer para frente aí. A gente sabe que o SAAI tem as suas despesas, tem o funcionamento todo, enfim. Mas é isso mesmo, o senhor está de parabéns. Nós temos que criar um projeto para ajudar essas famílias carentes, mas que seja um projeto de longo prazo e de uma parcela bem pequena. Não sei se o SAAI já tem estudado isso lá. Nós tivemos uma pré-conversa na prefeitura. Eu falei que tem que ser uma parcelinha. Que leva isso, Gilmar? Tem que ser uma parcela bem suave, porque já tem a conta e agora o débito que está em atraso, para que o SAAI possa estudar o vereador Silei falou muito bem, estudar uma forma boa aí, porque as pessoas ainda não saíram do vermelho. Não saiu, isso é a realidade. Nós estamos passando momentos difíceis ainda. Até me desculpa, viu, Silei, né, interromper Vossa Excelência, mas eu vou convidar Vossa Excelência para ir lá, para dar umas ideias também, viu? Eu agradeço, vereador. Gilmar, talvez você queira acrescentar alguma informação. Eu tinha perguntado o valor correto, é 2.013.574,24. Então é mais de 2 milhões mesmo, igual o Gilmar tinha falado. Sim. Aí, igual o vereador Edson citou, então, às vezes, um programa de regularização fiscal, porque aí fica, até facilita até para o SAAI, porque deve ser muito drástico para um servidor do SAAI ter que chegar numa casa e cortar uma conta d'água. Ele faz porque, muitas vezes, ele é obrigado a cumprir a sua função. Mas se tiver maneiras de evitar isso, né, de regularizar a situação, eu acho que a gente tem que estar procurando esses caminhos. E uma outra sugestão é de divulgar melhor as formas da cobrança das tarifas de água do SAAI. Vira e mexe, a gente vê nas redes sociais pessoas falando que de um mês por outro teve aumento nas contas de 50%, 60%. A gente sabe que não é a questão da tarifa progressiva, mas a população de Oliveira não entende uma boa parte, não vou dizer todos, mas uma boa parte da população não entende essa tarifação. Inclusive, até dentro dessa casa mesmo, muitas vezes é fruto de debates aqui até desnecessários, falando que nós votou projeto que aumentou a conta de água, sendo que não teve nada disso, e sendo que às vezes é porque num mês a pessoa mudou de faixa de escalonamento, passando no consumo. Então, fica aqui como nossa sugestão para que a comunicação do SAAI divulgasse isso melhor. Fica até um convite, se eles estão dentro de uma oportunidade, a assessoria de comunicação do SAAI quisesse vir a esta casa explicar, até para nós vereadores, como que é feita essa tarifação, para a gente ajudar a aconselhar melhor, a explicar para o usuário.
que eu tinha que considerar isso. Agradeço. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Cirlei Clécio. Senhor presidente, demais colegas, Lucas, secretário de Saúde, obrigado por vir a esta casa fazer a prestação de contas. A nossa preocupação maior sempre foi com o atendimento básico. Acho que o Oliveira hoje evolui muito na alta complexidade, na média, mas o atendimento básico precisa, sempre que for possível, secretário, sempre ter uma atenção, um olhar especial da secretaria, porque ela é a porta de entrada do usuário do SUS na rede pública. Então, sempre que puder, sempre estar avaliando, melhorando o atendimento básico, acho que é fundamental. Claro, não esquecendo também as demais, a média e alta complexidade, porque o sistema é num tudo. Com relação ao Covid, a gente tem uma preocupação enorme. Eu relatei da tribuna desta casa aqui, secretário, um exemplo que aconteceu na minha família. A minha mãe foi diagnosticada com Covid, ela fez um exame particular. No dia ela procurou depois o PSF lá do bairro das Graças. Isso foi numa segunda-feira. E a doença ela é muito silenciosa, ela foi muito bem atendida, diga aqui de passagem, mas de segunda até quinta-feira, os sintomas dela não tinham melhorado. Então, como ela é usuária do Ipseng, ela procurou o hospital, isso na quinta-feira, de segunda até quinta, e foi diagnosticado que ela precisava de uma internação. Ela teve que ficar 8 dias internada lá no hospital, e também muito bem atendido. Mas eu acho que aí eu não sei como é que é o procedimento, mas de segunda até quinta, e eu que orientei, mãe, procura um hospital, porque só está tendo febre, não custa uma segunda avaliação. E aí a médica viu que o pulmão dela já estava bastante comprometido. Mas de segunda até quinta ela não recebeu nenhum comunicado do PSF, do qual ela pertence, nem perguntando como é que estava se passando. Não sei se o procedimento correto é esse mesmo. Mas, se for, o correto deveria, isso não vou dizer que é culpa da secretaria aqui, mas a nível geral. Porque as pessoas, às vezes, mais simples, às vezes acham que está bem, e às vezes uma falta de uma avaliação, ela acaba chegando depois, na hora que precisar de uma internação, do estado assim, muito mais grave. Então, essa é uma observação que eu faço, porque, infelizmente, a Covid ainda não está domada no nosso país. Está correndo o risco, às vezes, a gente até ter uma terceira onda, agora está falando em cepa que vem da Índia. Eu nunca vi um país igual o nosso, sabendo que lá na Índia está acontecendo os casos, né, e permite os voos chegando sem controle nenhum. Já tem, acho que, alguns casos diagnosticados no nosso país, devido à desorganização aí dos órgãos governamentais. Mas essa observação que eu faço aqui, né, para que puder cada vez mais melhorar esse monitoramento, é fundamental. E principalmente dessas pessoas que foram diagnosticadas como positivo. Você disse aí que lá em Morro do Ferro, pessoas contaminadas ainda continuam não respeitando o isolamento. E então acaba não contribuindo aí para ajudar no combate. Então, que puder melhorar nessa observação, né, orientar essas pessoas e atuar mesmo essas que forem tiver casos positivos, para que elas não passem à frente, porque senão nós nunca vamos conseguir combater aí a questão do vírus. Com relação à vacinação, eu acho que Oliveira é modelo, ter vacinado as pessoas sem ter que sair de casa foi um grande avanço, serve de exemplo para outras cidades. Agora, é claro que agora começa a chegar a vacina para uma parcela maior da população, não tem como seguir, mas a gente confia aí no trabalho da secretaria, que possa fazer da melhor forma possível para que, dentro que as vacinas forem chegando, toda a população aí seja atendida aí dentro do prioritário. As minhas observações seriam essas, e fica aqui registrado, né, investiu mais de 21%, né, se não me engano foi esse índice que mostrou aqui na prestação de conta, que mostra que a cidade também, a sua preocupação é com a saúde, e a maior parte do orçamento do município seria 15%, mas está investindo a mais, o que traz também aí uma certa tranquilidade aos oliveirenses. As minhas observações seriam essas. Obrigado aqui,
dentro desse debate que está sendo aqui, uma das nossas preocupações também, secretária, é com relação ao pós-Covid, principalmente dessas pessoas que tiveram que ficar internadas. Os estudos revelam que 30% da que precisou de internação ou intubação vai ficar com sequelas e vai precisar de tratamento talvez mais especializado. Então, para que a secretaria possa também estar orientando essas pessoas, né, porque às vezes tem casos até de trombose, pode chegar até a óbito. Então, para essas pessoas, principalmente as usuárias do SUS, né, que aquela que tem plano particular, ela consegue o exame, ela vai fazer seu tratamento na rede particular. Mas aquela que é usuária do SUS, para que tenha sido um monitoramento mais constante aí do PSF, dessas pessoas que ficaram internadas e que, graças a Deus, venceram o Covid, mas precisa ter um cuidado assim, redobrado com a sua saúde, principalmente nesses primeiros meses, para não vir nenhuma sequência, nenhuma sequela que possa agravar aí no futuro. Essa é essa observação. Obrigado, presidente. Acompanhe o trabalho do vereador Sirlei Clécio em www.sirleiclécio.com.br.